hoje eu estou aqui com o doutor em História da Amazônia, Luciano Demétrios. Professor, obrigada por ter aceito o convite de papo com a Hélia. Seja bem-vindo. É um prazer, um grande prazer estar aqui com você. E é uma honra, né, poder expor algumas dos meus projetos e dos meus estudos para um canal que ajuda a divulgar não só a cultura, mas também o conhecimento aqui na nossa região. Professor, conte um pouco sobre o senhor, sobre a sua trajetória, como foi que o senhor chegou até a história da Amazônia. Eu sou de Capanema. Na verdade, eu nasci em Belém, mas só fiz nascer. Na verdade, a minha vida foi toda em Capanema. A minha formação é em História, pela UFPA. Depois eu fiz especialização, mestrado, doutorado, mas isso com o passar do tempo. Trabalhei em algumas faculdades particulares, também trabalhei pela UFPA como contratado, né? Trabalhei no Parfor durante algum tempo, durante 5 anos. Atualmente eu estou na rede estadual, eu já estou há mais de 20 anos na rede estadual, em algumas instituições particulares também. E, ao lado desse trabalho como professor, eu também tenho uma vida de pesquisador. Eu gosto de pesquisar, gosto muito de ler. Eu acredito que seria um grande problema na minha vida me dedicar só ao magistério, se eu tenho uma afinidade também com a escrita, com a narrativa, com a pesquisa. Por isso, eu nunca me separei dessa linha. Eu sempre, desde quando eu me formei, eu dei continuidade aos estudos e tenho tido bons frutos com essas iniciativas, digamos assim. Por falar em pesquisa, escrita, me fale dos livros que o senhor já publicou. Em 2015, quando eu estava concluindo meus estudos na universidade, eu comecei a escrever paralelamente uma pesquisa que já vinha de alguns anos sobre Capanema. A minha cidade ela é uma cidade que nasceu nas margens da Estrada de Ferro Bragança. Ela tem mais ou menos um século de existência, quando os trilhos da Estrada de Ferro foram, né, construídos, e em Capanema foi uma dessas cidades, assim como Castanhal, Igarapé-Açu, Peixe-Boi, etc., e foram surgindo ao longo dos trilhos da Estrada de Ferro. Só que, como as demais cidades da região, Capanema é um município que tem muita carência de produção cultural, de narrativas históricas. A memória é algo que vai se perdendo se a gente não tem um interesse em preservá-la, digamos assim. Daí a necessidade de construir uma narrativa que tentasse apresentar alguns aspectos da história da cidade. E esse livro foi publicado em 2015, teve uma ótima aceitação, localmente falando, né? E as pessoas gostaram bastante, a ponto de, até hoje, esse livro está esgotado, mas até hoje muitas pessoas me procuram para fazer uma segunda edição e tudo mais, porque há uma procura, até por parte de alunos, de alguns pesquisadores, que, infelizmente, nós não temos na nossa região. E aqui no Brasil é uma carência muito grande, diga-se de passagem, com raras exceções, de estudos direcionados à história local, de publicações direcionadas à história local. Tem muitos trabalhos acadêmicos, existem muitos trabalhos acadêmicos, mas publicações, livros em si, há uma carência muito grande nesse sentido. E aí as pessoas têm essa necessidade de conhecimento, e a publicação desse primeiro livro, Dos Trilhos às Rodas, Histórias e Memórias de Capanema, teve um certo êxito. E aí, 3 anos depois, eu optei por publicar um outro trabalho que já não tinha nada a ver com Capanema, né, um trabalho mais direcionado ao que eu fiz lá na universidade, que foi Tempos de Intolerância, Maçonaria e Cabanagem na Amazônia. É um tema que não foi a minha a minha dissertação de mestrado ou a minha tese de doutorado, mas é um tema paralelo, porque quando a gente faz uma pesquisa nesse tipo de curso, digamos assim,
há muita sobra de fontes, de informações, e havia uma grande quantidade de fontes e de conhecimentos que eu havia acumulado com relação a essa questão envolvendo a maçonaria. Não sei se vocês sabem, mas a primeira loja maçônica que foi criada aqui na nossa região, na região do Grão-Pará, na Amazônia em si, ela foi fundada em Belém no início dos anos 1830. E essa loja maçônica tinha como um dos seus principais líderes o próprio presidente provincial, Bernardo Lobo de Souza. E os cabanos, né, a população mais pobre, mais humilde, ela recebia informações, até certo ponto exageradas, por parte de suas lideranças, de que a maçonaria era coisa do demônio, de que a maçonaria era contra a religião cristã. Essas informações, vou usar um termo bem atual, esses fake news, digamos assim, né? A população recebia essas informações. Um dos principais opositores da maçonaria, que era o Batista Campos, o cônego Batista Campos, e outras lideranças também. E quando os cabanos invadiram Belém, em 7 de janeiro de 35, uma das primeiras edificações que eles destruíram e saquearam foi o prédio da maçonaria, da Loja Tolerância, era o nome da Loja Tolerância. Daí o título do livro, né? Tempos de Intolerância. Eu coloquei o intolerância fazendo uma crítica a toda essa situação que foi desencadeada. Na verdade, o livro em si, ele tem as pessoas que já leram têm uma visão bem dúbia, porque ao mesmo tempo que eu critico a destruição da Loja Tolerância, eu tento também apresentar por que ela foi destruída. Não foi algo assim que veio do nada, entendeu? Foi toda uma série de situações que foram sendo construídas e que acabaram desencadeando a destruição da loja. Aí veio agora a pandemia, né, a partir de 2020, e eu tinha também já começado uma nova pesquisa sobre Capanema, reuni uma série de textos que eu tinha sobre a cidade, e percebi que a melhor maneira de se publicar esses textos seria no formato de um dicionário. Por quê? Porque eram temas diversos, que envolviam desde festas religiosas, marujada, nomes de ruas, de praças, né? E, assim, uma série de outras situações, e eu optei por construir um dicionário, que eu acredito que tenha sido a saída mais interessante. E esse dicionário ele foi publicado agora, recentemente. Ele foi agraciado também com a Lei Aldir Blanc, né? Eu tive esse incentivo da Lei Aldir Blanc, e a aceitação foi bem significativa, ou seja, muita gente gostou desse trabalho, né? As pessoas estão apreciando, até porque é um trabalho que não tem uma finalidade só para um público seleto, ele abre possibilidade para estudantes, para as pessoas em geral terem conhecimento sobre a cidade, né, que infelizmente, volto a repetir, se a gente não fizer esse tipo de trabalho, a memória se perde, desaparece. Então, esse dicionário, assim como os seus outros livros, a gente encontra exatamente onde? Olha, o primeiro livro está esgotado. Eu estou estudando a possibilidade de reeditar esse trabalho que é dos Trilhos às Rodas. O Tempos de Intolerância, Maçonaria e Cabanagem, ele está à venda na Amazon. E esse terceiro livro, o dicionário, ele vai estar disponível na Pacatatu, em Belém, na editora Pacatatu, e aqui em Capanema, né? Alguns espaços aqui em Capanema, na cidade de Capanema, ele está sendo negociado, está sendo comercializado também. Uma parte dos livros eu fiz doações para algumas instituições, para algumas escolas, né? A produção desse terceiro livro não foi só para comercializar, mas sim uma parte para ser doada, né? Mas a parte que está sendo comercializada, ela está disponível vai estar disponível na Pacatatu, quanto em alguns espaços, né? De qualquer maneira, as pessoas que tiverem interesse, se alguém tiver interesse, pode me contactar, né? Que aí a gente pode conversar sobre essa situação. No dicionário, tu falas dos movimentos culturais que tem, tipo marujada, não sei assim? Sim, eu cito, eu faço uma breve... Como é um dicionário, não dá para ser muito aprofundado
né, são 500 páginas, eu resumia o máximo que podia. Né? O texto, o livro ficou com aproximadamente 500 páginas. Mas, assim, eu trabalho marujadas, eu trabalho festas religiosas, algumas festas profanas, né? Eu trabalho a questão um pouco, eu sou um pouco nesse sentido um pouco Ernesto Cruz. Eu não sei se você ouviu falar desse historiador paraense. Ele tem um livro chamado Ruas de Belém, né? Onde ele trabalha porque as origens do nome de ruas, de praças. Então o dicionário também tem um pouco disso, né? Nome de ruas, nomes de praças, né? Porque todas essas denominações elas têm um sentido político. Tem um sentido, tem uma série de interesses por detrás. Quando se escolhe o nome de uma praça, de uma rua, não é algo que é feito assim de forma inocente. E o livro trabalha um pouco isso também, né? Símbolos municipais, edificações públicas que já não existem mais, o cinema, né? Capanema chegou a ter cinemas, né? Isso nos anos 50, nos 60, até o final dos anos 80. E esses cinemas foram desaparecendo, né? Com o advento das locadoras, da TV e tudo mais, eles foram desaparecendo e foram se transformando em igrejas, né? E é uma situação que aconteceu, eu acho que em quase todo o Brasil. E trabalho também com várias outras temáticas. Volto a repetir, são 100 verbetes, né, que estão disponibilizados, digamos assim, nesse livro. Professor, durante essa sua pesquisa sobre a cabanagem, qual foi assim, a história que o senhor achou assim, muito interessante? Eu tenho uma aptidão muito grande, eu tenho uma coisa que eu gostei de pesquisar, foi essa questão da difusão de notícias. Ou seja, fazendo um comparativo com hoje nós estamos aqui conversando, você a muitos quilômetros de distância, a gente está conversando aqui ao vivo, sem nenhum problema. Mas essa não era a realidade de 200 anos atrás. Né? Então, um dos aspectos que mais me chamou a atenção foi justamente esse acesso à notícia, como as notícias chegavam, como elas... Foi um aspecto. Tá? O meu livro ele trabalha também como essas notícias são construídas. Como assim? Os cabanos eles eram vistos de uma forma pela imprensa do Rio, pela imprensa de São Paulo. Muitos preconceitos que nós observamos hoje em dia, tipo chamar paraense de índio, por exemplo, né? Chamar a população amazônica de índio, todos aqueles preconceitos que nós estamos habituados e condenamos, parte deles, de uma outra forma, já existiam na época da cabanagem. Você pega os jornais de 1835, lá do Rio de Janeiro, que fala sobre a Guerra Cabana, e eles chamam os cabanos de bárbaros, de selvagens, de índios. Ah, professor, mas não era sempre assim? Não. Na mesma época que estava acontecendo a cabanagem, estava ocorrendo a Revolução Farroupilha no Sul, os farrapos no Sul. Na mesma época. Os farrapos não eram tratados da mesma forma. A imprensa do Rio não chamava os farrapos de bárbaros, nem de selvagens. Essas eram denominações exclusivas para os cabanos aqui na Amazônia. Deu para entender? Então, a partir daí, perceber já um preconceito. Né? Não quero ser anacrônico, mas existe essa visão deturpada com quem mora na Amazônia. Então, desde a época da cabanagem, a gente já percebe na imprensa de lá uma visão deturpada, uma visão preconceituosa com relação aos cabanos daqui. Entendeu? Mas tem um outro tema, que esse tema acabou não se transformando na tese, e que vai virar um futuro livro. Eu não posso antecipar. Tá? Não posso antecipar. Não, esse eu não posso antecipar. Mas o que eu posso dizer para você é que ele vai envolver participação feminina, mais especificamente de uma mulher. Né? Eu consegui encontrar fontes muito interessantes de uma personagem que teve um papel muito ativo na Guerra Cabana, e eu estou desenvolvendo um trabalho envolvendo essa personagem. Eu não posso revelar quem é a figura. Bom, eu já sei que o senhor tem a intenção de lançar o quarto livro, não é? Que ainda dentro da cabanagem. Fora isso, o senhor tem mais alguma outra surpresa guardada aí que o senhor possa falar para a gente? Não, assim, tem trabalhos que assim, já estão prontos, na verdade, né? Mas faltam alguns ajustes, mas eu não estou privilegiando, tipo, a minha tese
tem muita coisa ali que já está pronta, já dá para montar um texto, um livro e publicar, pelo menos uma parte dela. Né? A minha dissertação de mestrado, porque do meu mestrado eu trabalhei um personagem, não sei se você já ouviu falar, chamado Domingos Antônio Raiol, que foi o Barão de Guajará, Barão de Guajará. Eu biografei um pouco a vida do Barão de Guajará, porque ele foi o primeiro pesquisador a escrever de forma mais profunda, mais densa sobre a Guerra Cabana. Qualquer pessoa que estude cabanagem, você tem que ler a obra de Raiol, que foi publicada em quatro volumes, em 5 volumes, na verdade, Motins Políticos, né, que é um clássico da história política aqui na Amazônia, que foi publicado entre as décadas de 1860 e 1890. Raiol teve seus pais mortos pelos cabanos. Quando os cabanos atacaram Vigia, o pai de Raiol, Pedro Raiol, ele foi assassinado pelos cabanos. Então, tem toda essa marca, né? A família dele foi vitimada pelos cabanos. Então, o livro ele tem um pouco dessa narrativa. E eu trabalhei na minha dissertação de mestrado um pouco sobre a vida do Raiol. Aí daria um livro muito interessante. Fazer um estudo biográfico. Mundo é o que eu digo para vocês, vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita cultura, muita história e muito historiador, como o nosso querido professor e doutor Luciano Demétrios. Muito obrigada pela sua participação, um abraço, sucesso na sua jornada quanto escritor. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você, tá? E estou à disposição. No momento que você quiser contactar, quiser realizar uma outra entrevista, eu estou aqui à disposição. E foi um grande prazer te conhecer, um prazer conhecer, nem que seja esse pedacinho aí de alter do chão, né? Essas árvores aí. Um grande prazer. Um dia eu vou visitar, porque as praias, pelo que eu conheço aí, são belíssimas, né? Mas vamos esperar toda essa situação para passar aí no nosso país.